Você já ouviu dizer que os adventistas são legalistas, não é mesmo? Muitos dizem que nós só sabemos falar da lei, mas com ênfase ainda maior na guarda do sábado. Seria o sábado algo tão especial assim? Se você quer descobrir, então assista esse vídeo até o final. Algum tempo atrás, uma pessoa desesperada entrou em contato com a minha esposa. Ela estava preocupada com a vacina do Covid, porque disseram que essa vacina era a marca da besta. Na tentativa de explicar esse assunto, quando mencionamos o sábado, ela já não quis ouvir mais nada. E sabe por quê? Porque, segundo ela, o maior problema dos adventistas é que nós só sabemos falar do bendito sábado. Depois de tanto pensar sobre isso, eu cheguei a uma conclusão. Essa pessoa estava completamente certa. Os adventistas falam muito na guarda do sábado. Essa igreja gosta tanto desse dia que colocaram até no próprio nome. Mas será que existe uma razão para isso? Para descobrirmos, eu separei 3 motivos que justificam esse legalismo. Então, sem mais enrolação, vamos para o primeiro motivo. Com certeza, a passagem mais conhecida sobre o sábado é em Êxodo 20, já que é nesse capítulo que estão os 10 mandamentos. Exatamente por isso que nos chamamos de legalistas, porque ainda seguimos a lei de Moisés, já que acreditam que ela foi abolida. Já que a lei foi abolida, então não existe nenhuma razão para se guardar o sábado, certo? E se eu te disser que o sábado é ainda mais antigo que a própria lei do Sinai? Não acredita? Então vamos lá para os primeiros capítulos de Gênesis. Para quem não sabe, nós adventistas somos criacionistas, ou seja, nós acreditamos que o mundo foi feito em 6 dias literais, assim como está no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Como você viu no título desse vídeo, o objetivo aqui é falar sobre o sábado, mas é impossível falar sobre o sábado sem antes falarmos da criação. Ainda mais porque há certos detalhes nessa história que eu tenho certeza de que muita gente nunca ouviu falar. Então, de forma muito rápida, vamos fazer um resumão. E eu quero ver se você descobre o que tem de diferente que você não sabia. Para ficar mais fácil de entender, eu criei essa tabela separando os 3 primeiros dias, que eu vou chamar de ambiente, e os últimos 3 dias, que eu vou chamar de habitantes. No primeiro dia, Deus cria a luz. Mas como que a luz foi criada no primeiro dia, se o sol foi aparecer só no quarto? Isso nós não sabemos, mas é bem provável que a intenção de Deus era criar o movimento de rotação da Terra. Sabe por quê? Porque nesse dia Deus separa a luz das trevas e ele chama a luz de dia e as trevas de noite. E para isso o planeta precisava começar a girar, fazendo assim com que houvesse tarde e manhã. No segundo dia, Deus cria o firmamento. E o que é esse tal de firmamento? No verso 6 diz que Deus criou um espaço entre as águas dos céus e as águas da terra. Se Deus precisou separar, é possível que ainda não existisse gravidade. Então Deus cria a gravidade, puxa a água para baixo e a parte de cima das águas Deus chama de céu. E provavelmente o firmamento seria a atmosfera da Terra, criada também no segundo dia. Por fim, no terceiro dia, Deus faz separação entre as águas e a parte seca. Deus chama a parte seca de terra e as águas de mares. E nesse mesmo dia, Deus cria as plantas e as árvores. Mas ainda não havia nenhuma criatura. Daí você já percebe quantos detalhes impressionantes só nos 3 primeiros dias. E o mais interessante é que, primeiro, ele dá todas as condições para existir vida neste planeta. Mas o que acontece depois?
Veja, se Deus cria a luz e o movimento de rotação no primeiro dia, no quarto ele cria o Sol, a Lua e as estrelas. Talvez o universo em si já existia, mas é possível que ele tenha criado especialmente o nosso sistema solar. E além dos astros e estrelas, ele cria o movimento de translação. Isso porque só então passou a existir estações, meses e anos. Depois dele criar a atmosfera e também a gravidade, mantendo as águas abaixo do céu, Deus cria no quinto dia as aves e também os animais marinhos. E se no terceiro dia Deus criou a terra seca junto com a natureza, Deus cria no sexto dia todos os animais terrestres e principalmente os seres humanos. Consegue perceber a organização de Deus? Deus cria primeiro o lar e depois suas criaturas. Claro que Deus sabia que era necessário que o planeta tivesse condições para suportar a vida, para que a vida pudesse existir. Mas isso deixa ainda mais evidente o cuidado, a inteligência, a organização e a grandeza de Deus ao criar esse mundo maravilhoso. Tá bom, mas o vídeo não era sobre o sábado. O que o sábado tem a ver com tudo isso? Dá uma olhada nesse texto. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de todas as suas obras de criação. Espera aí, isso não faz sentido. Você pode estar se perguntando. Deus trabalhou tanto que resolveu criar um dia só para descansar? Mas a Bíblia não diz que Deus nunca se cansa? Talvez Deus só quisesse mostrar para o primeiro casal o que eles deveriam fazer nesse dia. Mas isso nos leva a outra pergunta. Por que criar um dia inteiro só para descansar? Deus poderia ter separado qualquer outro dia para o descanso. Ainda mais porque a maioria hoje descansa no domingo. Então, desde a criação, Deus já poderia ter pego o primeiro dia da semana seguinte, descansado, separado e abençoado o domingo como dia santo. O quarto mandamento poderia muito bem ser mais ou menos assim: lembra-te do dia de domingo, 5 dias trabalharás, mas no primeiro dia será dia santo. Se o sábado foi criado só para descansar, ele não precisava ter sido criado. Mas se Deus criou todos os dias com um propósito, qual é o verdadeiro propósito do sábado? A resposta é muito simples. Da mesma forma como Deus criou o lar para cada uma de suas criaturas, ele também criou um lar simbólico aqui nessa terra, onde ele se encontraria pessoalmente com seus filhos e passaria um dia inteiro ao lado deles. O sábado é um lugar de encontro que Deus projetou desde antes do pecado. É o santuário construído no tempo para adoração ao nosso Deus. Para ficar ainda mais fácil de entender, imagine o seguinte: Deus deu diversas tarefas para os primeiros seres humanos. Além de cultivar e guardar o jardim que eles viviam, eram os responsáveis por cuidar de toda a criação de Deus. Então eles tinham muita coisa para fazer durante a semana. Mas ao chegar o sétimo dia, eles deixavam tudo de lado e Deus ali se fazia presente naquele jardim e podia passar um período de 24 horas sem interrupções, convivendo, conversando, se relacionando de maneira ainda mais íntima com aqueles que ele tanto amava. Que privilégio, quantas bênçãos os seres humanos recebiam ao ter o próprio Deus de maneira visível nesse maravilhoso dia que ele criou unicamente pensando em mim e em você. É por isso que existe esse texto que diz o seguinte: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí está o primeiro motivo que nós adventistas damos tanta ênfase no sábado. É simplesmente porque reconhecemos que esse dia é a coroa da criação de Deus,
um verdadeiro presente dado para toda a humanidade. Como eu poderia rejeitar o dia mais especial da semana e não aproveitar de todas as bênçãos que ele nos dá? Se hoje você deseja receber esse presente e participar ativamente desse encontro com Deus em seu santuário, ainda dá tempo. Basta você seguir o exemplo do próprio Deus, quando ele mesmo descansou, abençoou e santificou esse dia. Então, não perca essa oportunidade. Agora, vamos para o segundo motivo. Certa vez, um fariseu, tramando contra Jesus, perguntou: qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus logo respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Muitos cristãos usam esses versos tentando provar que Jesus mudou os mandamentos dados no Sinai. Porém, se continuarmos o texto, olha só o que Jesus disse. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus não deu nenhum novo mandamento, mas sim fez um resumo da lei. E se você ainda está duvidando, dá uma olhada nessas palavras lá no livro de Deuteronômio. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Sabe de quem são essas palavras? Moisés, 1500 anos antes de Jesus. Portanto, ele só estava mencionando os livros da lei para os fariseus. Eu sei que você já não deve estar entendendo mais nada. Toda vez que eu vou falar de sábado, eu já entro em outro assunto, não é mesmo? Mas, na verdade, tanto as palavras de Moisés quanto as de Jesus têm tudo a ver com sábado. Lembra o resumo que eu fiz da criação para explicar o primeiro motivo? Então, para explicar o segundo, eu preciso fazer a mesma coisa, porém com os 10 mandamentos. Dessa vez, eu vou fazer assim. Um lado serão os mandamentos que têm a ver com a nossa relação com Deus. E o outro lado estarão os mandamentos que tratam da nossa relação com o próximo. Você sabe de que lado vai estar o mandamento do sábado? Comenta aí embaixo para a gente ver quem vai acertar. Começando então com o primeiro mandamento, que nos ensina a não adorar outros deuses. Então, esse já vai para a primeira coluna, porque se você ama a Deus, obviamente você não vai adorar mais nenhum outro Deus. O segundo mandamento fala para não fazer ídolos, imagem de escultura. Isso porque já naquele tempo se adorava muitas estátuas de pedra e madeira, representando outros deuses. E isso levava à idolatria de imagens. Por isso, aquele que amava ou ama a Deus não deve ter esse tipo de prática. Então, esse vai para a primeira coluna. Já no terceiro mandamento, diz que não devemos falar o nome de Deus em vão. Em resumo, isso é nós prestarmos reverência e respeito toda vez que pronunciarmos o nome de Deus. E só faz isso aquele que realmente ama a Deus. Por isso, esse também vai para a primeira coluna. Você deve estar dando graças a Deus agora, porque finalmente nós vamos falar sobre o quarto mandamento, a respeito do sábado, não é? Bom, sinto muito, mas você vai ter que esperar só mais um pouquinho, porque esse mandamento vai ficar por último. A partir de agora, as coisas começam a mudar, porque o quinto mandamento nos pede para honrar pai e mãe. E só se demonstra esse tipo de honra àqueles que realmente amam seus pais. Por isso, esse mandamento vai para a segunda coluna. E por fim, se a gente pegar os 5 últimos mandamentos, todos eles vão para a segunda coluna.
São eles: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho e não cobice as coisas do próximo. Todos esses mandamentos estão estritamente ligados à nossa relação com o próximo. Já pensou se toda a humanidade seguisse pelo menos esses mandamentos, o quanto esse mundo não seria muito melhor? Agora você vai entender o segundo motivo do porquê nós literalmente amamos o sábado. Na primeira razão discutida no começo do vídeo, já ficou claro a questão do sábado como a coroa da criação. Mas se estamos falando de amor, em qual dos dois lados esse mandamento se encaixaria? Pensa comigo. Se o sábado é um presente para a humanidade, se esse deveria ser um dia de comunhão, adoração e louvor, logicamente, ele se encaixaria no amor a Deus. Porém, esse não é a única finalidade do sábado. Jesus demonstrou em seu ministério outro lado que igualmente deve ser observado por todos os cristãos. Lá no capítulo 12 de Mateus, Jesus estava em um sábado curando as pessoas e, como todo judeu naquela época, ele também guardava aquele dia. Mas os próprios judeus haviam tornado o sábado um verdadeiro fardo, fazendo com que muitas pessoas que precisavam de ajuda eram simplesmente deixadas de lado, porque os fariseus consideravam essa prática como trabalho e, por consequência, transgredia a santidade do sábado. Então, Jesus foi interrogado se a lei permitiria curar alguém no sábado, e Jesus prontamente respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Sabe o que aprendemos com isso? É que, além do sábado nos ensinar a nos relacionarmos com Deus, ele também nos ensina a nos relacionarmos com o próximo. Eu posso até afirmar que o sábado é a verdadeira escola do amor, onde Deus é o grande professor. O sábado não é um dia de egoísmo e interesse próprio. Os adventistas, como prática regular, além de ir aos cultos e passar o dia em comunhão com Deus, também realizam ações de caridade. Fazem visita a hospitais, asilos, orfanatos, como qualquer outro tipo de ação social que venha honrar a Deus nesse dia e auxiliar o próximo em seu sofrimento. Nada mais do que fazer exatamente aquilo que Cristo nos ensinou. Então, o segundo motivo é que o sábado é o Dia Mundial do Amor, comemorado toda semana, dia de celebração, para lembrarmos que Deus nos ama e que assim também devemos amá-lo e amar o nosso próximo. É inacreditável que o mandamento mais rejeitado por toda a comunidade cristã é justamente aquele que reúne todas as qualidades relacionadas ao amor. Perceba quão complexo e magnífico é esse presente e esse mandamento que Deus concedeu para nós. Resumindo então os dois motivos que vimos até agora, os adventistas dão muita ênfase no sábado porque ele é um presente dado por Deus para toda a humanidade. Um santuário dedicado à comunhão direta com ele e também porque, ao olharmos para o exemplo de Cristo e também para a lei que ele nos deixou, o sábado resume perfeitamente o amor que Deus deseja implantar no nosso coração e revela o segredo para um relacionamento mais saudável com Deus. Você lembra que lá no começo eu disse que seriam 3 razões? Pois é. Para o vídeo não ficar muito longo, eu decidi dividir esse vídeo em 2 partes. Então, não deixe de se inscrever para não perder o próximo vídeo. Nele, nós vamos entender ainda mais qual a relevância do sábado hoje e como ele está diretamente ligado à volta de Jesus.
Se você gostou do vídeo, curte e compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Fique com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.